Está no ar o consultório, sejam todos muito bem-vindos. Damos início a mais uma semana com conteúdos que dizem respeito à sua saúde e bem-estar. E a pensar em si, vamos no programa de hoje falar de calos e calosidades. Porque se formam, é possível prevenir o aparecimento de calos, qual é o tratamento mais indicado. Vai estar connosco o podologista Francisco Freitas e vai poder colocar as suas questões sobre este problema muito comum, mas também podologia de uma forma geral. Na última hora do programa vamos receber a psicóloga Andreia Lourador. Vamos falar sobre ansiedade e ataques de pânico. A pandemia provocou um aumento de casos de ansiedade e as causas podem ser diversas. Vamos falar sobre algumas, conhecer os sintomas e também os tratamentos que existem. Vai poder ligar para fazer questões sobre psicologia ou, se estiver à vontade, partilhar connosco o seu caso. 225-083297 é o número de telefone que está disponível e, se souber aquilo que quer perguntar, pode já ligar, pode já inscrever-se. Pode também entrar em contacto connosco através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Está no ar o consultório. Dedicado à sua saúde e bem-estar, está no ar o consultório, seja bem-vindo, bom início de semana, já sabe que hoje, segunda-feira, pode fazer-nos companhia até bem perto das 4 da tarde. E na próxima hora vamos falar de calos e calosidades, porque é que se formam, qual é a melhor forma de prevenir o aparecimento de calos e, se existe tratamento, qual é o mais adequado ao nosso caso. E para isso está connosco o Dr. Francisco Freitas, podologista, a quem agradeço a presença. Muito obrigada, é um gosto tê-lo cá mais uma vez neste programa. E começava por lhe perguntar quais são as principais causas dos calos e das calosidades. Muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade de cá estar convosco, a partilhar algumas ideias. Obrigada. De facto, juntamente com a produção, decidimos hoje falar sobre um tema tão comum, que são os calos e as calosidades, que afeta, de facto, muita da nossa população. Com certeza, muitos telespectadores do Porto Canal identificar-se-ão, também tenho, já tive e tal. Relativamente às causas que a Alexandra começou por perguntar, como é meu apanágio e como sabe, eu gosto sempre de ir à causa e não ao sintoma. A esmagadora maioria das vezes, o calo e a calosidade são um sintoma. São um sintoma de alguma causa que está subjacente. Claro. Fiz este preâmbulo para tentar responder à sua questão. Nós temos, de facto, muitas causas para os calos / calosidades. Sendo que uma das principais é o calçado que nós usamos, algumas das vezes também as meias que nós usamos e muitas das vezes também deformações próprias que temos ou vamos adquirindo com o nosso percurso da vida, do envelhecimento em si. Portanto, em termos de causas, é mais ou menos estas que me refiro. E precisamente por uma das causas ser o calçado inadequado, no caso das senhoras, o salto alto, por exemplo, pode ser uma causa, é por isso também mais comum nas mulheres do que nos homens, os calos? Sim, diria que sim, que é mais comum e fundamentalmente porque, de facto, um dos fatores de causa é o sapato. O tacão alto e bicudo à frente, que torna a senhora a mulher mais elegante, claro que sim, mas contudo traz consigo também alguns problemas, nomeadamente os calos, nomeadamente os joanetes e muitas outras patologias que podem surgir, de facto, advindas desse calçado. Por exemplo, se a Alexandra me permite, o calçado profissional. Muitas das vezes nós temos o calçado profissional, pessoas que trabalham com botas ou sapatos de biqueira de aço, muita indústria, serviços nem tanto, mas muita indústria em Portugal, que é obrigatório, nos chamados EPIs, Equipamentos de Proteção Individual, que é obrigado o colaborador ou colaboradora a trabalharem com aquele tipo de calçado. De facto, se nós temos algum mau apoio nos pés, e esse era uma das causas que eu me referi em termos estruturais, da anatomia, da biomecânica do pé, sendo catapultada por um calçado, seja o tacão alto, como falávamos, ou, por exemplo, um calçado profissional, de facto é muito complicado.
Na medida em que muitas vezes nós poderemos ter um calo ou uma calosidade resultante de um calçado profissional, por exemplo. Claro. O tacão alto, ok, de facto algumas profissões, cada vez mais menos profissões exigem o sapato de tacão alto. Mas é evidente que as pessoas não vão deixar de trabalhar por causa de uma patologia que resulta de uma obrigatoriedade do tal calçado, do equipamento de proteção. Portanto, nós temos que sempre ir à causa, digo sempre isto, acho que para os telespectadores é interessante este conceito, de facto, e não tanto ao sintoma. O calo, a calosidade, resulta, como dizia há um bocadinho, o sintoma, não é? Portanto, temos que ver sempre, e se possível, debelar a causa. Por exemplo, vamos assumir que a causa é um joanete. Nós temos algumas imagens para partilhar com os telespectadores e, como se costuma dizer, uma imagem, às vezes, vale mais que 1000 palavras. Exatamente. Se houver essa possibilidade. Por exemplo, aqui, muito obrigado por um excelente exemplo. Nós temos aqui, como os telespectadores conseguem ver, um joanete severo, portanto, que é uma luxação, uma artrose progressiva do primeiro dedo, da primeira articulação, metatarsofalangica, e que depois também vemos neste pé que temos o segundo dedo, na imagem anterior tínhamos o segundo dedo, portanto, sobreposto, exatamente, obrigado, sobreposto ao primeiro. Como nós vemos aqui, tem ali um calo evidente na parte dorsal do segundo dedo, provavelmente poderemos ter também um calo interdigital, portanto, entre os dedos, no joanete, e depois também poderemos ter ali, mais na parte lateral, de onde se vê ali, digamos, aquela exostose, aquela parte do joanete mais externa, que também, sendo uma região de conflito, portanto, de fricção constante, também desenvolve um calo. Se não se importar passar a outra imagem. Doutor, mas este pé, por exemplo, está deformado. Sim, uma deformação clara. Que deriva precisamente deste joanete e depois deste calo, não é? Isso mesmo, Alexandre. É isso que estávamos a referir, de facto, a causa. Este outro exemplo, que temos aqui um calo interdigital, portanto, é um calo que nós tivemos ali, depois de deslaminar, é um calo, portanto, entre os dedos. E lá está, há uma fricção, há uma deformação osteoarticular, que faz com que exista depois este calo que, por muito pequenino que seja, em termos de dimensão e de extensão, quem padece deles sabe bem a incapacidade que provoca. Outra imagem, Aliás, aqui todas as pessoas que têm calos dizem que sentem muitas vezes uma dor insuportável e uma limitação de fazer atividades do dia-a-dia, não é? Como caminhar, por exemplo. Exatamente. Por isso mesmo é que nós devemos partilhar também patologias comuns, não é? Claro. Por exemplo, esta imagem que estamos a ver aqui agora neste momento é uma calosidade em termos dos calcanhares, também se nota ali umas rachaduras, umas fissurazinhas que têm que ver com os apoios. A calosidade aparece, esmagadora maioria das vezes, tendo uma causa biomecânica subjacente. Isto é, muitas das vezes os pés não apoiam da maneira anatómica, da maneira que deveriam apoiar. E depois, por defesa, o organismo, o nosso corpo humano, por defesa, faz engrossamento da queratina da pele, engrossa, e no fundo é uma questão de defesa. Portanto, vai engrossar, mas depois provoca a dor. É evidente que nesta calosidade provavelmente também seria desejável fazer uma hidratação de pele. Mas se nós não retirarmos a causa subjacente, normalmente ele é muito recorrente. Aqui, este calo, portanto, esta imagem que está aqui é um calo. Nós vemos aqui que coincide com, digamos, a segunda cabeça aqui de um osso que se chama metatarso, que muitas das vezes, na patologia, em qualquer área da saúde, nós devemos sempre fazer o chamado diagnóstico diferencial. Porque isto, por exemplo, assim, visto a imagem só, poderá ser claramente confundido com uma verruga, um papiloma vírico, que é exatamente, é um vírus, portanto é contagioso, não tem nada a ver com um calo. Aqui, de facto, também tem a ver com uma alteração da estrutura do pé, os dedos em garra, os chamados dedos em garra, como eu estou agora aqui a tentar fazer esta visualização para a imagem, se nós temos os dedos não esticados, portanto não anatomicamente orientados, se os dedos estiverem em garra, faz com que nós possamos fazer um excesso de pressão, um excesso de apoio em determinada região. E nessa determinada região, cujo pé sofre de muito apoio, de muita pressão,
como dizia, em termos de mecanismos de defesa, vai haver um engrossamento da queratina da pele que faz o calo. Vou-lhe pedir um caso prático em que uma pessoa anda assim com os dedos. Por exemplo, a senhora que tem os sapatos mais apertados à frente, por exemplo, faz com que fique assim com os dedos muito mais juntos? O calçado faz com que apareça isso e também quanto mais inclinado, quanto mais tacão alto for, também amplifica a coisa, não é? Mas muitos de nós poderemos ter este tipo de alterações, mesmo até em bebés, em crianças, de facto às vezes existem este tipo de alterações. Aqui, como estamos a ver, também temos aqui, além do calo, também temos uma calosidade. Vejam, reparem que tem no primeiro dedo e também abaixo do primeiro dedo, na região chama-se na primeira cabeça metatársica, também temos ali na região plantar, portanto na planta do pé, na ponta do terceiro dedo também se vislumbra ali um calo. Portanto, imaginemos o que é esta pessoa andar diariamente sobre esta pressão. De facto, é muito incapacitante. E depois, acrescido a isto, antes passamos para outras imagens, acrescido a isto, o que é que acontece? Se nós temos uma dor, uma incapacidade num pé, vamos deixar de apoiar mais nesse pé para tentar fugir à dor e vamos fazer uma marcha antiálgica, ou seja, vamos fazer um apoio e uma marcha para fugir à dor. Isto é, se nos dói, se temos calos no pé direito, por exemplo, vamos apoiar mais no pé esquerdo. E daqui a pouco estamos absolutamente desequilibrados. Qual será a causa, por exemplo, deste caso, em que havia ali três ali calos? É uma causa biomecânica, claramente. Muito obrigado. Esta aqui é uma causa biomecânica que o podologista faz análise, faz exames complementares exatamente para observar e para analisar e estudar exatamente todos os pontos de pressões diferentes que existem nos pés. Ora, vamos ver a seguinte imagem. Aqui, portanto, nós vemos aqui ao destaque com a luva, mas se repararem, o quinto dedo, portanto o dedo pequenino, está absolutamente rodado e mais, permitam uma expressão, metido para dentro. Para toda a gente entender. É como se tivesse o calo, portanto, assim, da parte de fora do pé, não é? Da parte de fora e de baixo. E de baixo também, e por isso é que faz com que o dedo fique mais para dentro. Portanto, imagine-se apoiarmos sempre ali, é uma dor terrível. E usar calçado, só o simples facto de ter o calçado a apertar também já deve doer, não é? É evidente que sim. Aqui, como vemos também na região dorsal, aqui é um discreto, portanto, são os dois pés, como os telespectadores conseguem observar, que temos aqui, ora, 1, 2, 3 calos, se eu vejo ali no pé direito o quarto e o quinto dedo, e no pé esquerdo no quinto dedo. São calos dorsais, que têm que ver, como cá estávamos a falar também, com os dedos em garra, dedos em martelo, há várias denominações para isso. E, de facto, faz fricção dentro do calçado e depois desenvolve-se, como defesa, como dizia, o calo. Temos mais esta aqui. Eu destaquei esta imagem, enfim, pode ser um bocadinho chocante, mas que temos aqui uma bolha, claramente a bolha que está debaixo do dedo grande do pé tem conteúdo hemático, portanto tem ali um bocadinho de uma pequena hemorragia, e depois a outra, mais abaixo, não tem tanto essa hemorragia. Isto são bolhas por fricção, provavelmente foi uma caminhada que esta pessoa fez, mas subjacente por debaixo da bolha que está abaixo do dedo grande, vislumbra-se ali, com alguma dificuldade, mas vislumbra-se ali 2 ou 3 calos. Significa que aquela pessoa já tinha um ponto de apoio, portanto, daí o calo, e que depois, a seguir a uma caminhada, ou um trail, ou uma atividade desportiva, qualquer que fosse, desenvolveu a bolha. Portanto, isto de facto, esta imagem também serve para alertar a importância de uma pequena grande coisa, que é um calo ou uma calosidade. Muitas destas imagens fazem-me lembrar os peregrinos, não é? Que fazem muitas caminhadas, nomeadamente, e depois passam por todas estas dificuldades. Ora, para quem tem calos, já vamos falar do tratamento, mas para quem não tem, Sr. Doutor, é possível prevenir. Há certos cuidados que devemos ter para prevenir o aparecimento de calos e calosidades. Com certeza que sim. Comecemos logo pelas meias, pelo calçado. Há uma dica que eu também não me canso de repetir aqui no Porto Canal, que é que no fundo é um serviço público que o Porto Canal está a fazer aos telespectadores, e é sempre interessante, às vezes, pequenas dicas partilhar com as pessoas.
Nós devemos sempre comprar o calçado ao final de tarde. Porquê? Porque os pés já estão mais inchados do Exatamente. dia-a-dia, não é? Ou seja, se nós comprarmos de manhã, não andamos tanto sobre os pés, provavelmente não estão tão inchados, como disse Alexandre muito bem. Portanto, podemos comprar um calçado que se ajuste àquele período da manhã, mas se calhar já vai ficar apertado ao período da tarde. Pronto. Portanto, uma das dicas é o calçado ajustado ao pé. Não é justo, ajustado ao pé. Salto alto, bicudo, muito bem para as senhoras, mas em eventos. Em eventos. Portanto, de vez em quando só. De vez em quando. Pronto. O dia-a-dia, felizmente, como dizíamos há um bocado, em termos laborais, lembro-me, por exemplo, de uma bancária, que tinha aquela parte mais clássica e tal, uma hospedeira de bordo, e outras profissões, também de senhoras, que exigiam um determinado tipo de sapato. Hoje em dia, cada vez mais, e ainda bem, usa-se também, às vezes, portanto, a sapatilha mais sport, Exatamente. não tão desportiva e tal. Uma tendência que está um bocadinho Uma tendência a mudar. que, felizmente, está a mudar e bem para o conforto da pessoa. Portanto, um dos cuidados será esse, a meia, como dizia. Fazer uma boa hidratação, uma boa higiene aos pés é sempre interessante. A meia, como digo, deve ser em algodão ou lã. As costuras, ter muito cuidado com as costuras. Acrescido às costuras, poderemos falar no pé de um diabético, que também já me trouxe aqui o pé diabético, que pode ser uma catástrofe, mas para pessoas não diabéticas, não é? Portanto, as costuras também são importantes. O sapato ajustado, como dizia, uma boa hidratação aos pés, porque se nós tivermos a pele hidratada, do corpo todo, porque muitas pessoas hidratam o corpo, e esquecem-se dos pés. E esquecem-se dos pés. Maioritariamente das vezes, esquecem-se dos pés. Portanto, isso também é interessante porque temos a pele hidratada, vai diminuir o atrito, portanto, vai diminuir a fricção. A fricção constante. É evidente que se nós tivermos subjacente uma alteração, como algumas que falámos e visualizamos, tem que ter um acompanhamento de um profissional de saúde. Aí então, em termos de prevenção, recorrendo-se a um podologista, de facto, faz o estudo e a análise para, nomeadamente, por exemplo, se agora me permitem, nomeadamente, por exemplo, palmilhas, se for o caso disso, mas também já apresentei aqui um silicone que o podologista faz à medida da pessoa, como veem aqui, não sei se assim... Sim, acho que conseguimos perceber. Pronto, conseguem perceber. Esta parte aqui, digamos que é para enfiar no meio, digamos aqui no dedo grande, ok? Nos pés, portanto na mão a coisa não funciona, e aqui nos dedos, isto é evidente que é feito personalizadamente. Há um bocado mostrávamos um exemplo de um caso que a pessoa tinha um joanete e depois tinha um calo interdigital entre os dedos. Se nós fizermos um dispositivo de silicone deste género, nós não vamos corrigir, porque a causa está lá, não é? Mas vamos compensar e vamos provavelmente protelar a ida ao podologista, a ida a fazer a raspagem, o tratamento para o calo. Ok? Já lá vamos ao tratamento. Antes disso, quem pratica exercício físico também deve ter certos cuidados com o calçado, as sapatilhas. Com certeza que sim. Como é que deve ser feita essa escolha? A semelhança que eu dizia para o uso comum, o desportista também tem que o ter, ainda mais, de facto, na prática da prática desportiva. E como nós todos sabemos, há diferentes desportos e exigem diferente tipo de calçados. É muito diferente um sapato de um atleta ou de um praticante de golfe relativamente, por exemplo, a um praticante de pádel, por exemplo, claro, em terreno, enfim, ou, por exemplo, um desportista, praticante de futebol em piso sintético ou em piso de relva, enfim, há ou um basquetebolista, uma pessoa de corrida de fundo, de facto, há uma panóplia de situações. Note-se que as marcas das sapatilhas, enfim, algumas delas subejamente conhecidas em termos mundiais, investem milhões no estudo da biomecânica, no estudo do membro inferior, do pé, da marcha e da corrida do ser humano, do atleta. É evidente que nós temos desportistas de alta competição, que as sapatilhas, as chuteiras, seja aquilo que for, são feitas à medida daquele pé. Claro. Daqueles pés, que o direito e o esquerdo às vezes têm nuances diferentes. Exatamente. Portanto, respondendo ao que a Alexandra perguntou, o desportista tem que ter
cuidados redobrados também, não é? Ora, vamos lá então a tratamentos. Como é que se tratam os calos? Como é que se tratam os calos? Há muito tipo de tratamentos, não é? Desde algumas, às vezes, permitam-me, algumas asneirolas que vamos fazendo em casa com aquelas mechinhas caseiras, etc. Eu digo asneirolas, repara, houve uma vez, aqui há uns anos, e partilho este exemplo, que foi um exemplo muito caricato, e eu quero partilhar no sentido de uma alerta. Uma senhora que as vizinhas e as avós e as tias, etc., tinham-lhe referido que tinha um calo entre os dedos e então partiram um alho, um dente de alho, partido a meio. E, portanto, como nós sabemos, o alho no redor é branco, mas depois no centro há de ser mais verde ou menos verde, Sim. consoante a acidez e consoante a maturidade. Pronto. Então, colocando aquele dente, um filetezinho do alho entre os dedos, o calo sairia. 3 dias fechado, sem mexer. Portanto, colocou o dente de alho entre os O dedos. dente não, um bocadinho. Sim, provavelmente uma meia por cima para ficar ali preso. Exatamente, acondicionou e tal. E 3 dias depois, é evidente que não chegou outro. Não, sim, naquele caso que eu me estou a recordar, foram 3 dias. Foi ao apologista absolutamente aflita, aquela senhora em concreto. É evidente que o alho tirou-lhe o calo, mas tirou muito mais que o calo. Eu posso partilhar convosco que eu vi estrutura óssea. Portanto, este é um facto. Pode ser um bocadinho chocante, mas temos que também avisar neste sentido. Cuidado com essas coisas. Claro. Cuidado com os pensos que se vendem nas farmácias. Cuidado com os óleos e as pomadas indianas, ou sem ser indianas, estou a dizer indianas, porque que é não um estou a falar de marca, comum mas há um que tratamento comum que não é uma marca. Utilizam. Não é? Pronto. Temos de ter muito cuidado, de facto. Às vezes é vendido nas farmácias, supermercados e afins, uns pensinhos que são... Sim. Ok, sim senhora, muitos fazem efeito. Alguns que são muito comuns, que são tipo donuts, tipo um nó. Não tendo esse penso tipo um ó, não tendo nenhum componente queratolítico, ou seja, de destruidor cáustico para queimar o calo, não tendo, o que é que eu aconselho? Portanto, não deve ter. O que é que eu aconselho aos utilizadores? Que, no mínimo, cortem um bocadinho, em vez de ser um O, que cortem um bocadinho e passe a ser um C. Em vez de ser O, passar a ser um C. Porquê? Porque nós, ao colocarmos o O, pode fazer uma coisa que se chama um edema de janela. Ou seja, se nós colocarmos um O num penso, pode fazer pressão interior e depois pode aumentar, até originar a infecção. Falou em tratamentos. Uma das coisas que eu, por acaso, trouxe aqui neste pé foi essa produção. Exatamente. Imaginemos, por exemplo, se conseguem perceber... Sim, a diferença. Tem aí uma... Como é que se chama? Isto aqui é depois da... Estamos a falar agora em tratamentos, não é? Sim. Vamos imaginar que aqui, que até tem ali uma marquinha castanha, vamos imaginar que este doente tinha um calo. O podologista faz a raspagem, faz a deslaminação, com todos os materiais esterilizados, como é lógico, e depois podemos fazer e chama-se este penso que estamos aqui a ver, que é com uma espuma própria, há de várias densidades, há de vários tipos de material, que é uma chamada descarga seletiva. O que é que isto significa? Significa que nós, seletivamente, portanto, de onde temos este ponto aqui de pressão, que era onde estava o calo, vamos seletivamente descarregar, vamos aliviar a pressão. Naturalmente que este tratamento é provisório, não é definitivo, porque depois com os banhos, naturalmente que este penso descola e sai. Isto provoca, de facto, um alívio grande ao doente, ao paciente, não é? E é evidente que se este calo for muito recorrente, porque pode haver, lá está, uma causa de apoio subjacente, o podologista pode, mediante o estudo previamente realizado, fazer umas palmilhas personalizadas. E neste caso, neste mero exemplo, podemos fazer uma palmilha com uma coisa que se chama cut-out, ou seja, cortar fora, que é exatamente pôr um bocadinho mais definitiva esta descarga seletiva, se é que me faço entender. Sim. Não fomos à causa, porque se houver uma verticalização, ou seja, nós aqui nos metatarsos, tem que subir. Aqui nos metatarsos, portanto, nos ossos, aqui nestes ossos, não é?
temos uma oblíqua, portanto, há uma questão oblíqua natural e fisiológica. Mas se algum deles estiver mais, digamos, mais verticalizado, vai provocar um excesso de apoio, um excesso de pressão. Naturalmente que não é a palmilha, nem é este tipo de pensos que vão resolver o assunto definitivamente. Não. Muitas das vezes, em termos de tratamentos, muitas das vezes o tratamento definitivo até passa por um ato cirúrgico. Eu tenho mais dúvidas para lhe colocar, mas vou deixar essas questões para a segunda parte do consultório, porque temos que fazer um curtíssimo intervalo. E convidar também todos os nossos telespectadores a juntarem-se a esta conversa e esclarecerem aqui em direto as suas dúvidas. E podem fazê-lo de duas formas, através do número de telefone 225083297, 225083297. Pode também escrever-nos a sua pergunta ou também o seu caso para o endereço de e-mail consultorio@portucanal.pt. Estamos aqui a falar de calos e calosidades. A sua questão pode ser precisamente sobre este problema que é tão comum, como ouvimos aqui o Dr. Francisco Freitas. Pode também fazer outras questões relacionadas com podologia. Se tiver dúvidas, o melhor mesmo é ligar ou escrever-nos para que consiga esclarecer aqui todas as suas questões. Após um curtíssimo intervalo, vamos fazer uma pausa de 5 minutos. Até já.